Às vezes, o silêncio é mais forte que a oração. Às vezes, o que buscamos em gritos de desespero está guardado na quietude de uma sabedoria antiga, sussurrada por aqueles que já viram a vida em suas muitas estações. A avó, muitas vezes, é a guardiã dessas verdades. Ela não ensina a vencer, mas a suportar sem perder a alma. E é sobre uma dessas verdades, uma que muitos de nós esquecemos, que vamos falar hoje. Se você está cansado demais para ouvir conselhos, mas precisa lembrar que sua dor tem sentido, talvez esta história seja para você. Permita-se ouvir, sem pressa, sem julgamentos. Havia uma parábola contada há muitos séculos que parece estranhamente atual. Ela fala de um semeador, de sementes e de solos. Simples à primeira vista, mas, como as melhores histórias, seu poder não reside na superfície. O que a avó nos ensina é que as parábolas não são contos de fadas para crianças, mas espelhos para a alma exausta. Elas não oferecem soluções rápidas, mas uma compreensão profunda da injustiça silenciosa, da invisibilidade e do cansaço existencial que muitos de nós carregamos. A história começa com um semeador. Imagine-o. Não é um fazendeiro moderno com tratores e tecnologia. É um homem simples, com um saco de sementes a tiracolo, caminhando por campos que talvez não fossem nem dele. Ele lança as sementes com um gesto amplo, quase ritualístico, sem distinção aparente. Algumas caem à beira do caminho, outras em solo rochoso, algumas entre espinhos e, finalmente, algumas em boa terra. A avó diria que a vida é assim. Lançamos nossas esperanças, nossos esforços, nossos amores, nossos sonhos em diferentes solos, sem saber onde eles realmente germinarão. Para entender a profundidade dessa parábola, precisamos viajar um pouco no tempo, para o contexto em que ela foi contada. Na antiga Galileia, a agricultura era a espinha dorsal da vida. Não era apenas um meio de subsistência, era um modo de vida, uma metáfora constante para a existência humana. As pessoas viviam da terra, entendiam seus caprichos, suas promessas e suas decepções. Um semeador para eles não era uma figura distante, era um vizinho, um pai, um filho. Eles compreendiam a labuta, a esperança e a incerteza de cada semente lançada. Aquele que contava essa parábola era o mestre. Ele não usava jargões complicados ou discursos acadêmicos. Ele falava em histórias, em imagens que as pessoas podiam ver, tocar, sentir. E a parábola do semeador é um exemplo clássico disso. Ela não foi criada para ser um enigma, mas para ser uma janela para a alma humana, um convite à introspecção. O mestre sabia que a verdade nem sempre precisa ser gritada. Muitas vezes, ela precisa ser sussurrada em uma história que ressoa com a experiência de cada um. Vamos nos aprofundar nos solos, porque é neles que a avó encontra as respostas mais difíceis. O primeiro solo é o da beira do caminho. As sementes caem ali, expostas. Pássaros vêm e as comem. É um destino rápido, cruel e, para muitos, dolorosamente familiar. Quantas vezes lançamos uma ideia, um projeto, um sentimento sincero, e ele é pisoteado ou devorado pelas circunstâncias antes mesmo de ter a chance de criar raízes? Quantas vezes nos sentimos como essas sementes, vulneráveis, esquecidas, sem tempo de se desenvolver? A avó diria que este solo representa a superficialidade. É a vida que nos atropela, as palavras que não são ouvidas, os esforços que se perdem no ruído do mundo. É a sensação de que, não importa o quanto você se esforce, há uma força externa que simplesmente apaga sua existência. É a invisibilidade em sua forma mais crua. O segundo solo é o rochoso. Aqui, as sementes germinam rapidamente, mas não têm profundidade. O sol nasce e elas murcham. Este é o solo da empolgação inicial, da paixão que se acende e se apaga com a mesma velocidade. Quantos de nós já embarcamos em algo com entusiasmo, apenas para descobrir que não havia substância, não havia raiz para sustentar o crescimento? No trabalho, nos relacionamentos, nos projetos pessoais, vemos essa dinâmica repetidamente. A avó, com sua sabedoria silenciosa, diria que este solo representa a falta de resiliência. É a frustração de ver algo promissor desvanecer-se porque não havia base sólida. É a dor de um luto emocional por algo que parecia ter futuro,
mas que se revelou frágil demais para as intempéries da vida. É o cansaço de começar de novo, sem ver nada se firmar. O terceiro solo é o dos espinhos. As sementes caem ali, germinam, mas os espinhos crescem junto e as sufocam. Este solo é traiçoeiro. Parece ter potencial, mas o ambiente é hostil. Quantos de nós já sentimos que estamos crescendo, que estamos progredindo, apenas para sermos sufocados pelas preocupações da vida, pelas riquezas que nos distraem, pelos prazeres que nos desviam? Os espinhos não são necessariamente maus, são as ansiedades do dia a dia, as pressões financeiras, as expectativas sociais, a busca incessante por algo mais, que nos impede de focar no que realmente importa. A avó, com seu olhar penetrante, diria que este solo representa a distração. É a sensação de estar sempre ocupado, mas nunca realizado. É a injustiça silenciosa de ver seu próprio potencial ser estrangulado por um mundo que exige tudo de você, mas não retribui com o mesmo cuidado. É a exaustão de lutar contra os espinhos, dia após dia, sem conseguir respirar. E, finalmente, o quarto solo, a boa terra. As sementes caem ali, crescem e produzem frutos, algumas a 100, outras a 60, outras a 30 por 1. Este é o solo da esperança. Mas a avó nos alertaria. Não é um solo mágico sem desafios. É um solo que foi preparado, que tem profundidade, que permite o crescimento. Não é um solo que garante a ausência de lutas, mas que oferece a base para que as lutas sejam superadas e o fruto seja colhido. É o solo que muitos de nós desejamos, mas que, paradoxalmente, parece tão difícil de encontrar em nossas próprias vidas. O significado oculto da parábola não está apenas na qualidade do solo, mas na atitude do semeador e na natureza da semente. A semente é a mesma em todos os solos, é a mesma mensagem, a mesma oportunidade, a mesma promessa. O semeador não discrimina, ele lança a semente em todo lugar. Isso é crucial. Deus não corre para provar nada a ninguém, e a vida muitas vezes também não. As oportunidades chegam, as verdades são apresentadas, as chances são dadas, independentemente de estarmos prontos ou não. A semente é a palavra, a verdade, a oportunidade. De crescimento, o sentido que buscamos. Ela é lançada de forma abundante e indiscriminada. A avó diria que o problema não é a semente, nem o semeador, mas a condição do nosso próprio solo. E aqui reside a grande lição para quem se sente cansado, frustrado e invisível. Não se trata de buscar um novo semeador ou uma semente mágica. Trata-se de olhar para dentro, para o solo do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma. Para quem se sente invisível, a parábola sugere que talvez a semente da sua própria essência esteja caindo em um solo que não a valoriza. Não é que a semente seja ruim, ou que o semeador tenha falhado. É que o ambiente não está preparado. Isso não é uma acusação, mas um convite à reflexão. Onde você tem lançado suas sementes? Em que tipo de solo você tem permitido que sua vida, seus talentos, suas paixões se desenvolvam? Para quem experimenta a injustiça silenciosa, a parábola mostra que nem toda bondade é recompensada rápido. Muitas sementes de bondade, de esforço, de dedicação, caem em solos que não as nutrem. Elas são pisoteadas, sufocadas ou murcham antes do tempo. A injustiça não está na semente, que é boa, mas na resposta do solo. E essa é uma verdade dura, mas libertadora. Às vezes, a injustiça não é pessoal, é ambiental. É o reconhecimento de que, por mais que você se esforce, há solos que simplesmente não estão prontos para receber o que você tem a oferecer. E isso não diminui o valor da sua semente, da sua bondade, do seu esforço. Para quem vive o cansaço existencial, a parábola oferece uma perspectiva sobre a resiliência. O solo rochoso e o solo com espinhos são exaustivos. Eles demandam energia para germinar, mas não oferecem suporte para o crescimento. O cansaço não vem apenas da luta, mas da luta infrutífera, da energia gasta sem propósito. A avó diria que, se você está cansado, talvez seja porque está gastando sua energia em solos que não podem sustentar sua vida. Não é que você seja fraco, é que o solo está drenando sua força. A mensagem central da parábola, segundo a sabedoria da avó, é que a qualidade do resultado não depende apenas da semente,
mas da preparação e receptividade do solo. E esse solo somos nós mesmos. É o estado do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida. Ela nos convida a uma autoavaliação honesta, sem culpas, mas com um desejo profundo de sentido. Como aplicar isso em nossas vidas modernas, tão cheias de ruído e expectativas? O mundo nos incentiva a sermos semeadores incansáveis, a lançar sementes em todos os solos possíveis, a buscar o sucesso a qualquer custo. Mas a parábola nos convida a ser, antes de tudo, jardineiros do nosso próprio solo interior. Imagine a metáfora do solo em sua vida profissional. Quantas sementes de ideias, de projetos, de dedicação você tem lançado em um ambiente de trabalho que parece ser à beira do caminho, onde suas contribuições são pisoteadas ou ignoradas, ou talvez em um solo rochoso, onde a empolgação inicial, com uma nova iniciativa, se esvai rapidamente pela falta de suporte ou reconhecimento? Ou ainda, em um solo com espinhos, onde a burocracia, a política interna ou a sobrecarga de tarefas sufocam qualquer tentativa de inovação ou crescimento? A avó nos diria: não é que você não seja capaz, é que o solo pode não ser propício. E a sabedoria não está em forçar o crescimento em um solo infértil, mas em reconhecer a condição do solo e talvez em buscar um terreno mais adequado. Nos relacionamentos, a parábola é igualmente poderosa. Quantas sementes de amor, de carinho, de lealdade você tem plantado em solos que não as nutrem? Relacionamentos que são como a beira do caminho, onde seus sentimentos são ignorados. Ou como o solo rochoso, onde a paixão inicial se esvai por falta de profundidade e compromisso. Ou como o solo com espinhos, onde as preocupações do dia a dia, as expectativas irreais ou as mágoas antigas sufocam qualquer possibilidade de florescimento. A avó, com sua experiência de vida, nos lembraria que o amor é uma semente preciosa. E embora o semeador lance a semente em todo lugar, o amor verdadeiro só floresce em um solo que o acolhe, que o nutre e que o protege. A parábola não é uma receita para o sucesso, mas uma bússola para a alma. Ela não ensina como vencer, mas como suportar sem perder a alma. E para quem está em luto emocional, para quem sente a perda de um sonho, de uma fase da vida ou de um relacionamento, esta parábola oferece um consolo peculiar. Ela nos diz que nem tudo o que plantamos florescerá, nem toda semente atingirá a boa terra. Isso não é um sinal de que a semente era ruim ou de que o semeador falhou. É simplesmente a natureza da vida. Há perdas, há decepções, há solos que não estão prontos. E reconhecer isso, sem auto-julgamento, é o primeiro passo para encontrar a paz. A fé, para a avó, não é um discurso religioso agressivo que exige resultados imediatos. É uma esperança contida, uma convicção de que, mesmo nos solos mais áridos, a semente da verdade e do sentido persiste. O mestre que contou essa parábola não prometeu que todos os solos seriam bons. Ele reconheceu a realidade da vida, com suas dificuldades e suas decepções. Mas ele também apontou para a possibilidade de um solo que produz fruto. Um solo que, apesar dos desafios, permite a vida florescer. O que essa parábola nos ensina, no fundo, é sobre a importância da introspecção e do cuidado com o nosso próprio interior. Não podemos controlar o mundo exterior, os pássaros da beira do caminho, as rochas superficiais, os espinhos que sufocam. Mas podemos e devemos cuidar do nosso próprio solo. Isso significa cultivar a paciência, a resiliência, a profundidade. Significa remover as pedras da amargura, arrancar os espinhos da ansiedade e da distração e proteger a semente da verdade em nosso coração. A boa terra não é um lugar sem problemas. É um lugar onde os problemas são enfrentados com raízes fortes. É um lugar onde a semente, mesmo diante das dificuldades, tem a capacidade de se aprofundar e de encontrar nutrição. E essa nutrição vem da nossa capacidade de refletir, de aprender com as experiências, de perdoar, de buscar sentido além do sucesso material. A avó, em sua sabedoria, nos diria: meu filho, nem sempre é sobre o que você planta, mas sobre onde você planta. E mais importante, sobre como você prepara o seu próprio terreno para receber a vida. A parábola do semeador não é sobre a semente que falha,
mas sobre o solo que não está pronto. E a boa notícia é que o solo pode ser trabalhado. Podemos remover as pedras do ressentimento, arrancar os espinhos das preocupações excessivas e aprofundar a terra com a humildade e a busca por um propósito maior. É um convite para pararmos de nos culpar por sementes que não germinaram em solos inadequados e começarmos a investir em nós mesmos, em nosso próprio crescimento interior. A dor tem sentido, sim. O cansaço tem sentido. A frustração tem sentido. Eles são sinais de que talvez estejamos plantando em solos que não nos servem mais, ou que nunca nos serviram. E a beleza dessa revelação é que ela nos dá o poder de mudar, não o mundo, mas a nós mesmos. A parábola não é um conselho para vencer na vida, mas um mapa para suportar sem perder a alma. Ela nos lembra que o fruto não é apenas uma questão de sorte, mas de preparação e de paciência. Nem toda bondade é recompensada rápido, mas a semente da bondade, plantada em boa terra, sempre encontrará seu caminho para a vida. A avó revelou o segredo da vida, e não é o que você pensa. Não é sobre ter mais, fazer mais ou ser mais rápido. É sobre ter um solo interior que possa nutrir o que realmente importa. É sobre a dignidade de sua dor, o sentido de sua luta e a esperança silenciosa de que, mesmo quando o mundo parece um campo árido, ainda há a possibilidade de encontrar a boa terra dentro de você. Se esta história ressoou com você, se ela trouxe um pouco de alento para o seu cansaço, compartilhe-a. Ajude a espalhar essa semente de sentido para outros que também precisam lembrar que sua dor tem um propósito. E se você busca mais histórias que falam a sua alma, inscreva-se no canal para continuar essa jornada de descobertas silenciosas. A parábola do semeador, quando vista através dos olhos da avó, transcende a mera metáfora agrícola para se tornar um guia espiritual, um manual de resiliência. Ela não é um conto sobre a falha da semente, mas sobre a responsabilidade do semeador em preparar o terreno. E esse terreno, ela insiste, somos nós mesmos. É um convite à introspecção, a uma escavação profunda em nosso próprio ser para identificar o que nos impede de florescer, o que nos sufoca, o que nos impede de frutificar. Pensemos nas pedras. Quantas vezes o ressentimento, a mágoa não resolvida, a culpa carregada por anos agem como pedras em nosso solo interior. Elas impedem que as raízes das novas experiências, dos novos amores, das novas oportunidades se aprofundem. A semente da paixão por um novo projeto, por exemplo, pode até cair em nosso terreno, mas se o solo estiver repleto das pedras de fracassos passados, da crítica interna que nos diz "você não é bom o suficiente", essa paixão não encontrará espaço para se desenvolver. Ela permanecerá na superfície, exposta aos ventos da dúvida e da desistência, e morrerá antes mesmo de mostrar seu primeiro broto. Remover essas pedras não é um ato de esquecimento, mas de perdão. Perdão a si mesmo, perdão aos outros. É um ato de libertação que abre caminho para que a vida, em sua plenitude, possa se enraizar. E os espinhos? Os espinhos. As preocupações excessivas, a ansiedade constante pelo futuro, o medo de não estar à altura, o desejo insaciável de ter mais, de ser mais. Esses são os espinhos que sufocam a semente da alegria, da paz e do contentamento. Imagine a semente de um novo hobby, de um tempo de qualidade com a família, de um momento de pura contemplação. Essas sementes, por mais promissoras que sejam, podem ser sufocadas pelos espinhos da lista de afazeres interminável, da busca incessante por validação externa, da comparação constante com a vida alheia nas redes sociais. Os espinhos nos fazem esquecer que a vida é para ser vivida, não apenas planejada ou exibida. Eles nos drenam a energia, nos desviam do que realmente importa e nos deixam exaustos, sem nunca ter experimentado o verdadeiro sabor do fruto que poderíamos ter colhido. Arrancar esses espinhos é um exercício diário de desapego, de viver o presente, de priorizar o ser sobre o ter. E, finalmente, a profundidade da terra. A avó falava sobre a humildade e a busca por um propósito maior. Um solo superficial não permite que as raízes se firmem, tornando a planta vulnerável a qualquer intempérie.
Da mesma forma, uma vida sem propósito, sem profundidade, sem um senso de humildade diante da vastidão da existência, é uma vida frágil. A semente de um talento, de uma vocação, de um relacionamento significativo, precisa de um solo profundo para se desenvolver plenamente. A superficialidade nos torna suscetíveis às opiniões alheias, às tendências passageiras, à busca por gratificação instantânea. Aprofundar a terra é buscar autoconhecimento, é questionar os próprios valores, é se conectar com algo maior que nós mesmos. É entender que a vida não é apenas sobre o que acontece com você, mas sobre como você reage ao que acontece e como você se posiciona diante da sua própria existência. A humildade nos permite aprender, crescer, admitir erros e recomeçar. A busca por um propósito maior nos dá resiliência, nos impulsiona mesmo quando o caminho é árduo e nos conecta a algo que transcende o efêmero. A revelação da avó não é um chamado para a perfeição, mas para a consciência. Ela nos convida a observar nosso próprio solo interior com honestidade, sem julgamento, mas com a intenção de cultivar. Não se trata de culpar as sementes que não germinaram, mas de assumir a responsabilidade pelo nosso próprio jardim. Quantas vezes nos lamentamos por oportunidades perdidas, por relacionamentos que não deram certo, por sonhos que não se concretizaram? A avó nos diria: olhe para o seu solo. Ele estava pronto para receber essa semente específica. Você o preparou para isso? Essa perspectiva é libertadora, porque tira o peso da culpa da semente e o coloca na responsabilidade do semeador, que neste caso somos nós mesmos. Não é sobre o que o mundo nos oferece, mas sobre como estamos preparados para receber e nutrir o que nos é oferecido. Não é sobre a quantidade de sementes que plantamos, mas sobre a qualidade do solo onde as plantamos. Pensemos na semente da bondade. Todos nós, em algum momento, plantamos a semente da bondade, da generosidade, da empatia. Mas quantas vezes nos frustramos quando essa semente parece não germinar, quando nossa bondade não é reconhecida ou até mesmo é explorada? A avó nos diria: nem toda bondade é recompensada rápido, mas a semente da bondade, plantada em boa terra, sempre encontrará seu caminho para a vida. E a boa terra aqui não é o outro, mas o nosso próprio coração. Quando plantamos a semente da bondade em nosso próprio solo, cultivando a compaixão e o altruísmo em nós mesmos, o fruto não é a gratidão alheia, mas a paz interior, a satisfação de ter agido de acordo com nossos valores mais profundos. O objetivo não é colher o reconhecimento, mas florescer internamente. Essa parábola, reinterpretada pela avó, é um antídoto para a cultura da comparação e da performance que nos bonus assola. Não é sobre ter mais frutos que o vizinho, ou frutos mais bonitos e vistosos. É sobre ter um solo que possa nutrir o que realmente importa para nós. É sobre a dignidade de nossa dor, que não é um sinal de fraqueza, mas um indicador de que algo precisa ser trabalhado em nosso solo. A dor do luto, por exemplo, pode ser uma pedra no caminho, impedindo novas alegrias. Mas se trabalharmos essa dor, se a enfrentarmos com humildade e propósito, ela pode se transformar em um solo fértil para a empatia, para a compreensão da fragilidade da vida, para uma valorização mais profunda do tempo presente. O cansaço que sentimos, não apenas físico, mas existencial, pode ser um espinho que nos sufoca. A exaustão de tentar ser tudo para todos, de cumprir expectativas alheias, de correr em uma esteira sem fim. A avó nos convida a olhar para esse cansaço não como um fracasso, mas como um farol. Ele nos sinaliza que talvez estejamos plantando nossas energias em solos que não nos servem mais, ou que nunca nos serviram. Que talvez estejamos cultivando plantas que não são as nossas, seguindo roteiros que não foram escritos para nós. E a beleza dessa revelação é que ela nos dá o poder de mudar. Não o mundo, não as expectativas alheias, mas a nós mesmos. Podemos escolher desinvestir em solos áridos e começar a nutrir o nosso próprio. A frustração, por sua vez, é um convite para aprofundar. Ela nos mostra que talvez estejamos operando em um nível superficial, sem aprofundar as raízes de nossos desejos e aspirações. A frustração de um projeto que não avança, de um relacionamento estagnado, pode ser um sinal de que precisamos cavar mais fundo,
entender as verdadeiras motivações, os medos subjacentes, os propósitos ocultos. É um chamado para a autenticidade, para a coragem de olhar para dentro e questionar: o que eu estou realmente buscando? E esse solo que estou cultivando, ele está alinhado com o que eu quero que floresça? A avó não promete um jardim sem ervas daninhas, sem pragas, sem secas ocasionais. A vida é feita de desafios, de invernos rigorosos, mas ela nos oferece a sabedoria de que, mesmo quando o mundo parece um campo árido, quando as tempestades nos atingem e o sol castiga, ainda há a possibilidade de encontrar a boa terra dentro de nós. Essa boa terra é a nossa capacidade de resiliência, nossa força interior, nossa fé inabalável em um propósito maior, nossa habilidade de aprender e de nos adaptar. É um convite para pararmos de olhar para fora em busca de respostas e começarmos a olhar para dentro, para pararmos de nos culpar por sementes que não germinaram em solos inadequados e começarmos a investir em nós mesmos, em nosso próprio crescimento interior. A dor, o cansaço, a frustração, eles não são inimigos, mas mensageiros. São sinais de que é hora de parar, observar e começar a preparar o nosso próprio terreno com mais carinho, com mais consciência, com mais amor. A parábola, sob a ótica da avó, é uma ode à autocompaixão, à responsabilidade pessoal e à esperança silenciosa. Ela nos lembra que o fruto não é apenas uma questão de sorte, mas de preparação e de paciência. Nem toda bondade é recompensada rápido, nem todo esforço é imediatamente visível, mas a semente da bondade, da resiliência, da autenticidade plantada em boa terra, em nosso próprio solo interior bem cuidado, sempre encontrará seu caminho para a vida. E essa vida, essa florescência, não é medida em frutos externos, mas na paz, na alegria e no propósito que cultivamos dentro de nós. Se esta história ressoou com você, se ela trouxe um pouco de alento para o seu cansaço, se ela acendeu uma nova perspectiva sobre suas próprias lutas, compartilhe-a. Ajude a espalhar essa semente de sentido para outros que também precisam lembrar que sua dor tem um propósito, que seu cansaço é um sinal e que sua frustração é um convite. Que todos nós temos o poder de cultivar a boa terra dentro de nós, um pedaço de solo fértil, onde a vida, em sua essência mais pura, pode finalmente florescer. E se você busca mais histórias que falam à sua alma, que iluminam os cantos escuros da existência e que oferecem chaves para uma vida mais plena, inscreva-se no canal. Junte-se a nós nesta jornada contínua de descobertas silenciosas, onde cada história é uma semente plantada, esperando encontrar a boa terra em seu coração. A vida é um jardim, e cada um de nós é o jardineiro de sua própria alma. Comece hoje a preparar o seu solo.